Não me incomodo, quer que converse? Não vou fugir. Só que eu acho que vai ser inútil. Por quê? Porque você vai afirmar uma coisa, eu vou afirmar outra, e no fim das contas as pessoas vão decidir como se fosse futebol. E a ciência não é assim. Não existe consenso em ciência, né? Se houver consenso, consenso é em política. A ciência, ela evolui exatamente pelas contradições. Eu tenho uma ideia, o indivíduo tem uma outra, então a gente vai tentar. Mas dentro dos organismos internacionais não prevalece, a maioria não é de que está havendo aquecimento? Eles não falam Vou traduzir para a senhora a pergunta. Essa hegemonia está mentindo para o mundo? Está mentindo para o mundo. É isso? Está mentindo para o mundo. Essa hegemonia que é mantida especialmente por organismos como a ONU, por exemplo, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a Organização Meteorológica Mundial, não está dizendo para o público que existem ciclos de 25, 30 anos de resfriamento, de aquecimento, e que esse aquecimento que ocorreu entre 1976 e 98 foi resultado de uma frequência maior de El Niños que ocorreram no Pacífico. O telespectador deve saber que El Niño é um evento oceânico no Pacífico tropical, em que as temperaturas do Oceano Pacífico ficam mais altas em alguns locais, em média 5 a 6 graus. Então, quando ocorre um El Niño, ele joga muito calor na atmosfera e aquece o globo. Mas, professor, se eu pegar nos últimos 100 anos, aqueceu. A temperatura subiu nos últimos 100 anos. Claro, Mitri, porque nós saímos de um período que foi chamado a Pequena Era Glacial, que é aproximadamente de 1350 depois de Cristo, e, na minha opinião, até o início do século XX, 1915, 1917, as temperaturas estiveram mais baixas. Aí, então vamos analisar esse período. Veja o que aconteceu. Entendi. Então é o ciclo, aí veio outro ciclo. Frustração de safra, esse período mais longo pode estar ligado, por exemplo, à atividade solar. Frustração de safra durante esse período levou à miséria, ao aumento de doenças, de pestes na Europa, e o povo estava com fome. Então surgiram grandes distúrbios sociais, dos quais o maior exemplo é a Revolução Francesa de 1789, que tirou a monarquia do poder. E que depois, essa revolução incitou então todas as outras. Você vê que todos os países da América do Sul se libertaram depois disso. No início dos anos do século XIX, 1800 alguma coisa, Brasil é de 1822. Ora, se a gente estava num período frio, começou a subir, é claro que nos últimos 100 anos a temperatura subiu. Coincidiu com o período da Revolução Industrial em que houve esse aumento da emissão de carbono e a contaminação da atmosfera. Bom, eu não vou dizer que contaminação, por um lado, o CO2 ele não é poluente, ele não é um gás tóxico, não é um gás venenoso. Ao contrário, o CO2 é o gás da vida. Você imagina que a gente retire todo o CO2 da atmosfera, por exemplo, através de algum sistema. Acaba o quê? As plantas. E se acaba as plantas, nós vamos acabar. Professor, a propósito disso, se não me engano, a Exalc lá em Piracicaba fez uma experiência muito interessante e cultivou as mesmas espécies de planta numa atmosfera controlada com uma concentração maior de CO2 e outra com uma concentração menor. E constatou que algumas plantas são mais produtivas sob a concentração maior de CO2, mas que isso também pode reduzir a produção de alimentos por causa da produção maior de fibras. O senhor falou no começo do programa, as plantas agradecem esse aumento do CO2 na atmosfera. Necessariamente tem que ser assim ou isso pode implicar dificuldade para obter alimentos no futuro? Não, eu diria que são... Não vou citar apenas esse exemplo da Exalc, mas são centenas de ensaios agronômicos que foram feitos não só no Brasil, mas no mundo todo, que mostram que quando você dobra, triplica a concentração de CO2 na atmosfera, que a produtividade das plantas aumenta de 30% a 50%. E interessante que os estudos paleontológicos mostram que nos períodos em que a Terra teve mais CO2, por exemplo, 150 milhões de anos atrás, 200 milhões de anos atrás, a concentração de CO2, isso medida na composição das rochas, era da ordem de 8 a 10 vezes
o que nós temos hoje, né, da ordem de 4.000 ppm. E o que eles encontraram foram folhas fósseis que tinham um número de estômatos, ou seja, a abertura na folha, um número reduzido. O que implica que as espécies eram mais eficientes. Porque como tinha mais CO2... Por que tinha mais CO2? Variabilidade natural. Quer dizer, o planeta começou com muitos gases, inclusive já no vulcão em atividade. Isso. Você tinha, por exemplo, 2 bilhões de anos atrás, a Terra era uma terra vulcânica, né? Ela estava se formando e tinha muito mais CO2 na atmosfera durante esse período. Aliás, eu queria que você ao tempo em que a vida começou no planeta, como era a atmosfera? Era como hoje ou houve algum fator que fez com que esse CO2 e o carbonato de cálcio se juntassem e decantassem na superfície? Não, existe ao longo do registro desses últimos 700 milhões em que apareceram as plantas, existem registros de períodos com mais CO2 e existem períodos em que o CO2 caiu aos mesmos níveis do que nós temos hoje. As plantas, elas param de funcionar quando o CO2 chega a 150 partes por milhão. Hoje nós estamos com 400. Então nós estamos num limite muito baixo. A produtividade vegetal, por exemplo, durante o Jurássico Superior, onde existiam os dinossauros, era muito maior do que hoje, porque tinha muito mais CO2. Então há uma variação que muitas vezes está ligada principalmente à temperatura dos oceanos. Tem que lembrar que os oceanos cobrem 71% desse planeta. Então o que acontece? Quando as águas esfriam, os oceanos retiram carbono da atmosfera. É o mesmo princípio que você vê numa bebida gaseificada, num refrigerante. Se você abre o refrigerante, ele está frio, você vê aquelas bolinhas de gás subindo. Mas se você não bebe e deixa ele lá, ele se aquece, ele expulsa o gás.